Boa noite a todos. Nós estamos aqui no seminário de formação de professores, né, dentro do projeto de educação patrimonial do Parque Histórico General Bento Gonçalves da Silva. E dando continuidade, né, aos nossos ciclos de palestra, hoje nós temos dois palestrantes que vão tratar de uma mesa que vai discutir um pouco de personagens históricos, né, e agentes sociais do período, né, do século XIX, né, o momento em que a casa foi habitada, né, pela família do Bento Gonçalves. O primeiro palestrante é o Giovanni Mesquita, que é historiador e museólogo. Ele é responsável, né, pela escrita da biografia do Bento Gonçalves do Nascimento à Revolução. Então, ele vai abordar, né, para a gente a história do Bento Gonçalves, né, e a inserção do Bento Gonçalves dentro da história do Rio Grande do Sul. E também temos um segundo palestrante, que é o Matheus Batalha Bom, historiador, licenciado em História pela Unipampa, e mestre e doutorando em História pela Unicinos. O Matheus, ele trabalha com as temáticas de escravidão e liberdade, né, de africanos e afrodescendentes, principalmente na região fronteiriça. Então, agora eu vou passar a palavra para o Giovanni Mesquita, né, e quero agradecer a participação de todos. Bom, como já foi dito, né, meu nome é Giovanni, eu sou historiador, museólogo, né, e professor não praticante no momento, né, trabalhando em outro setor. E em determinado momento eu descobri que o Bento Gonçalves não tinha biografia, né, então eu resolvi enfrentar essa questão, essa empreitada, de escrever uma biografia do Bento Gonçalves, né. E daí, na apresentação, o Jonathan disse que eu iria falar sobre Bento Gonçalves, né? Eu gostaria de fazer uma correção, né? Eu vou falar sobre um assunto específico, né? Porque o livro tem quase 500 páginas, né? Então, e é só a metade, né? Tem outra metade que eu estou fazendo agora, que é do nascimento da Revolução à Morte, né? Que é a segunda parte. Então, não teria como fazer uma abrangência maior, né? Então, a gente sempre tem que fazer um recorte, né? A proposta do recorte aqui, né, que eu recebi e que eu preparei, é falar sobre a questão do Bento Gonçalves e a questão fundiária, principalmente a questão fundiária ligada a essa região, né, de Cristal, de Camaquã, né, de toda essa região aí. Então, essa é uma das questões que eu tratei, obviamente, no livro, né, e aí fui lá, busquei determinadas questões para preparar para vocês aqui hoje, para a gente ver, né. Então, eu acho que a primeira questão, né, que a gente tem quando a gente vai discutir um assunto, uma questão histórica, e não só histórica, né, mas o nosso tema aqui é uma questão histórica, né, é o contexto. A gente não pode compreender nada fora do contexto. As coisas fora do seu contexto, elas são invisíveis, elas são imprecisas, elas não podem ser compreendidas, certo? Então, nesse sentido, usando esse tema da questão fundiária, então eu gostaria de fazer uma introdução falando rapidamente, rapidissimamente, sobre a questão da terra naquele momento histórico, né? Em que momento histórico a gente está falando? Final do século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX. Então, tem alguns comentários que eu gostaria de fazer. Primeiro, assim, muito a ver com a questão, era mais ou menos geral no país todo, né, bem diverso do que a gente tem hoje, e também no Rio Grande do Sul, que nós tínhamos grandes extensões de terra, né, vastíssimas extensões de terra, e pouca população. Nesse período de estudo, que já foi uma quantidade bem razoável de tempo, que eu estou tratando especificamente desse tema, tipo uns 7 anos, 8 anos, eu já vi várias estimativas da população do Rio Grande do Sul naquele período. Então, já vi de 120 mil até 200 mil, né? Então, eu acredito que
talvez 170, 180, são coisas muito imprecisas, né? Até mesmo que a gente não sabe quando eles faziam essas contas, se eles levavam em conta os índios, por exemplo, né? Sei lá, os gaúchos, né? Os caras que viviam no campo, mais ou menos, fora do sistema de população, etc. Mas, mesmo que fosse 200 mil, nós temos um bairro aqui em Porto Alegre que tem 200 mil pessoas, certo? Então, tu tinha muita terra. Então, às vezes eu ouço as pessoas falar, não, porque eles eram os latifundiários, não sei o quê. Bom, primeira questão importante é assim, às vezes um latifundiário era só um pobre com um terreno bem grande. Porque a questão fundamental não era a questão da terra, porque essa aí era uma coisa, era um produto que não faltava. Né? Inclusive, a terra ela só passou a ser considerado para bens de venda, de compra, a partir de 1850, depois desse processo todo. Em geral, como é que funcionava? Em geral, funcionava o seguinte: o Império Português ia alargando as suas possessões, né, com as suas invasões e ocupações, etc. No nosso caso aqui, roubando terra dos espanhóis que tinham roubado dos índios, né? Então, e essa região, e esse processo ele era feito através do quê? Era através do confronto, da guerra e ao mesmo tempo, seguidamente, da povoação, de povoar esses locais, né? Então, esses camaradas que lutavam na guerra, que ampliavam essas fronteiras, eram os caras que recebiam essa terra. O cara chegava lá, ó, fiz um trabalho, servi tanto tempo, tem aquilo, tem lá, não sei o quê, e tem uma terra em determinado lugar que me interessa. O cara lá, ó, referência do cara, tá aqui, tudo certo, não, é tua? Tem alguém? Não, pode pegar, lá é tua. Então, mais ou menos isso. Havia casos de venda de terra, etc., mas, para mim, são casos assim um pouco difíceis de entender ainda como é que funcionava. Né? Porque se existia tanta terra, como é que dava-se esse processo de terra? Bom, mas deixa eu seguir o meu roteiro aqui, porque senão, se deixar, a gente vai, né? Então, a questão da população. Então, se não era a quantidade de terra a questão fundamental que determinava se um sujeito ele era rico, se ele não era rico, se ele pertencia a uma elite econômica ou não, o que era, então? Certo? Eu apontaria algumas questões, né? Então, a questão é o seguinte: tu tinha que ter uma determinada quantidade de trabalhadores, né? Transformando a riqueza natural, a riqueza da terra, em riqueza comercializável. Quem eram esses trabalhadores? Eram os trabalhadores escravizados, que ao contrário de que algumas pessoas pensam, eu acho que é necessário falar, porque a gente vê muita gente bem informada ignorar isso, ou não saber, né? Que não eram só negros, né? Não eram só africanos, eram índios. Os índios, oficialmente, eles não tinham status de escravizados. Mas se a gente for considerar a condição deles, era análoga à escravidão. Inclusive, nesse caso aí tinha acontecido uma coisa muito recente, que era a Guerra Guaranítica. O processo da Guerra Guaranítica, os guaranis derrotados, eles foram escravizados e foram mandados para várias cidades, né, para exercer trabalhos forçados, etc. Outro elemento que a gente tinha era o gaúcho, né? Esse gaúcho, nessa época, ele já estava tendo uma mudança um pouco daquela posição do gaúcho primitivo, cara que andava solto, né, livre, não tinha patrão, não tinha pátria, não tinha religião, não tinha família, etc. Ele já estava começando a entrar, digamos assim, né, a ser colocado dentro dessa sociedade colonizadora, dessa sociedade de origem portuguesa, né? E esse cara, que era o trabalhador, era um trabalhador braçal também, a condição social dele, a condição de trabalho, as condições de trabalho, né, também eram muito ruins,
também eram muito, não se tinha leis trabalhistas praticamente. O cara chegava lá, dormia no galpão, exercia um trabalho, lá pelas tantas ele ganhava uma roupa, coisa e tal, uns trocados para tomar umas cachaças no bolicho. Não sei se era muito mais que isso, né? E ele era usado tanto para o trabalho do campo quanto para a guerra, né? Então, essa questão. O trabalhador escravizado também fazia praticamente o mesmo trabalho que os outros faziam, com exceção das charqueadas, não estamos falando exatamente nisso, nesse caso específico, só que ele tinha, o Estado tinha a condição de trabalhador escravizado, ou seja, de coisa, né? Ele não era considerado dentro da lei, tanto da lei canônica quanto da lei jurídica, ele não era considerado com o mesmo status social, né, dos outros trabalhadores, ele era considerado como uma propriedade, tá certo? Bom, mas, então, ter esses trabalhadores, ter essas pessoas para transformar e criar essas mercadorias, e etc., era esse sim um símbolo de riqueza. Outro símbolo importante também, que principalmente para esse caso, é a questão da exploração da produção. Não adianta ter produção e tu morar lá numa grota no fim do mundo e ter dificuldade de transportar essa produção. Outra questão importantíssima também aqui na nossa região é que sempre as regiões próximas de fronteira e próximas de guerra, elas são regiões onde as pessoas enriquecem de maneira mais rápida, porque existe todo um processo de saques, de situações outras que não é a simples produção, né, que não é simples desenvolvimento da economia, digamos assim, como ela naturalmente aconteceria. Questão muito importante também nessa época toda, que é uma coisa que as pessoas às vezes custam um pouco a compreender, a se dar conta, é que até 1823 não existiam brasileiros, né? Até em 1823 existiam portugueses. O cara podia ser bisneto de um cara que nasceu lá na Ilha da Madeira. E o avô dele ter nascido aqui, o pai dele ter nascido aqui, ele ter nascido aqui, mas na certidão dele ter nascido português. Só a partir de 1823 que começou a ter esse despertar do que é ser brasileiro, etc. Por que eu estou colocando isso? Porque essa questão colonial ela manteve muito tempo, mesmo depois da independência, os portugueses natos em posições de mando, de destaque, dentro da economia e dentro da estrutura do Estado. Só para vocês terem uma ideia, em 1830 a 1835, 78% de toda a alta oficialidade do Exército Brasileiro era portuguesa. Então, determinados setores da economia, os brasileiros não eram permitidos, eles não tinham acesso. Eles não podiam participar. Então, por que eu estou falando isso? Porque agora chegamos à questão propriamente dita, né? Então, o Bento Gonçalves, ele era bisneto do Jerônimo de Ornelas. Jerônimo de Ornelas, para quem não sabe, é o sujeito que ele recebeu a Seis Maria de Santana. O que é isso? É a região onde é Porto Alegre hoje. Então, ele recebeu essa região. E a região de Porto Alegre, que depois se transformou na cidade de Porto Alegre, que depois se transformou na capital do estado, ela foi escolhida por uma razão muito específica, por uma razão estratégica. Ela é a confluência da saída de cinco rios, na realidade agora é 4, né, porque o outro não é navegado, de 5 rios que despejam no delta do Jacuí, do delta do Jacuí ao Guaíba, do Guaíba à Lagoa dos Patos, da Lagoa dos Patos ao mar. Então, toda a situação no interior do estado, praticamente, com exceção daquela que vem pelo Camaquã, ela tem que passar pelo... essa que vem do norte, pelo menos da região de cima, do mapa do estado, ela tem que passar por Porto Alegre. E toda que vai entrar para essa região tem que passar por Porto Alegre.
Então, Porto Alegre, né, era uma cunha, né, era uma península que ficava embicada, então, e que controlava tanto a entrada quanto a saída por essas águas. Uma coisa interessante, assim, em termos de navegação, os portugueses eram aquilo que as pessoas imaginam que os vikings eram. Os verdadeiros vikings eram os portugueses. Os portugueses, se tivessem uma valeta na rua, eles botavam um barco e navegavam. Os portugueses são um grande referencial de navegação de pelo menos 500 anos de história. Então, o Jornais, vou entrar nessa questão, ele passa as terras dele, ele vende as terras dele, não sei por que valor, para um outro camarada, e ele adquire outras terras. E onde são essas outras terras? Na confluência do Jacuí com o Taquari. Tá? Bom, Triunfo é a região que... e depois começa também a adquirir terras na região de Camaquã, de Cristal, né, dessa região aí. Vou ver aqui, ó. O Triunfo e a região que posteriormente viria a ser a cidade de Camaquã foram os principais locais de atuação da família Meireles Gonçalves. Entretanto, eles possuem terras em várias outras localidades às margens do rio Jacuí, Taquari e Camaquã, onde fundaram ou ajudaram a fundar diversas cidades. São os casos de Arroio dos Ratos, Tapes, Guaíba, Santa Amaro, Taquari, São Jerônimo, entre outras. Assim, a terceira geração ocupou estrategicamente. A terceira geração é a geração, no caso, do Bento, né? A primeira geração seria do Jerônimo de Ornelas, a terceira geração, a geração do Bento. Assim, a terceira geração ocupou estrategicamente os dois principais braços aquáticos da época. Então, o que foi? Ocupou toda o Jacuí, o Taquari, que despejavam no Delta, que passavam por Porto Alegre, despejavam no Lagoa dos Patos, e a saída pelo Camaquã, que tu evita essa necessária passagem por Porto Alegre, né, e tu pode ir direto a Rio Grande, a Pelotas, etc., por ali. Então, essas regiões foram dominadas pela família, né. Essa colocação tornava possível o escoamento da produção para Porto Alegre, tanto para Porto Alegre quanto para a cidade de Rio Grande, o único porto da capitania. E deste porto para o mar, onde era levada a outras capitanias, a Portugal. Mais tarde, um dos membros da família seria um dos fundadores de Pelotas, cobrindo assim todos os principais pontos estratégicos de produção da indústria de charques e outros derivados do gado. A família não se limitou à produção e à criação da pecuária, ela também atuou na agricultura. Havia uma grande quantidade de produtos na pauta de comercialização da família empresa, que é outra característica, né, nesse período, que as empresas, né, geralmente elas eram montadas dentro do espectro familiar. E se a gente pega as cartas da época, as cartas que o Bento escreveu para o pai, por exemplo, é muito interessante porque é uma empresa mesmo. Ele vai lá e ele presta contas. Ó, tanto de dinheiro que o senhor mandou, eu comprei um gado aqui, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, etc. Eu obedeci as suas ordens que faz para fazer isso, aquilo. Então, dentro daquela estrutura familiar tinha um ente maior, que era o patriarca, né? E esse patriarca, ele ia passando as ordens para o resto da família. Quando ele morria, assumia lá o filho mais velho, algo do gênero. Essa estrutura, então, era uma estrutura familiar. Bom, então, pode-se dizer, sem extravagância retórica, e aí a gente teve um pouco de problema de comunicação, né? Eu poderia ter trazido uma imagem. A gente pode usar sem extravagância retórica que o clã familiar de Bento Gonçalves Bento Gonçalves da Silva, isso inclui Meireles, inclui vários outros que depois eu vou citar, era propriedade da metade da capitania. Por que da metade da capitania? Porque nesse período o Estado ainda não tinha a conformação final que ele tem hoje, certo? Ele ainda estava num processo de construção. Bom,
Aí, agora tem aqui uma série, né, eu acho que a questão mais geral, eu falei, existe uma série aqui que eu anotei de situações de datas, né, de quando o Joaquim, que era o pai do Bento, adquire a Fazenda do Cristal, né, depois como é que isso fica para o Bento Gonçalves, e todos os vizinhos do Bento Gonçalves sendo parentes do Bento Gonçalves, ou são tios, ou são cunhados, ou são irmãs, né, e por aí vai, né, tem todas essas informações. Agradeço a tua fala, agora a gente passa para o Matheus. Boa noite. Eu começo falando que é impossível pensar na história do Rio Grande do Sul sem pensar na história de negros e negras. Já existem uma infinidade de trabalhos que mostram que o Rio Grande do Sul, ele nunca foi e não é somente branco, né? O Rio Grande do Sul também foi e continua sendo negro. No meu ponto de vista, uma história séria ela é feita quando se respeita todas as camadas sociais que compõem uma determinada sociedade em uma época específica. É evidente que por escolhas teóricas, metodológicas e os limites de tempo do trabalho, muitas vezes determinados grupos sociais são mais privilegiados do que outros nas nossas pesquisas, e isso é natural, como a gente está vendo aqui. A gente tem que escolher. No entanto, pensar a história do Rio Grande do Sul exige pensar na história da população negra. O Rio Grande do Sul, desde sua formação até hoje, é composto por uma diversidade étnica. Negros e negras sempre estiveram presentes maciçamente nas estatísticas populacionais do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nesse sentido, falar aqui é, no mínimo, uma tarefa complexa, por dois motivos. O primeiro, que o tema a ser tratado é gigantesco, e em segundo lugar, que por esse mesmo motivo, eu vou precisar resumir muito as questões que serão discutidas. Pois bem, feito esse aviso, a partir de agora minha fala vai ser direcionada principalmente aos professores do ensino básico. Vou alertar para a necessidade de renovação interpretativa acerca da história de negros e negras no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. O que eu vou apresentar não exige muito dos professores. Sei que o mundo de sala de aula e a experiência docente é tão desgastante que às vezes é impossível ministrar uma aula. Por isso que a minha proposta aqui só vai exigir um pouco de boa vontade dos professores em apresentar aos seus alunos uma visão renovada e coerente no que diz respeito à história da escravidão e do pós-abolição. O que isso significa? Que precisamos urgentemente mudar uma ideia errônea, perigosa e preconceituosa que circula por toda a sociedade, que quando falamos da história dos negros, logo relacionamos à escravidão. E quando pensamos os negros no pós-abolição, temos uma tendência de reproduzir um discurso que eles foram largados à própria sorte. Essas duas visões possuem alguns fundos de verdade, ou seja, que a maior parte da história do Brasil os negros tiveram na condição de escravizados, até aí tudo certo. No pós-abolição é evidente que a população negra passou e ainda passa por uma infinidade de problemas e desafios. Também essa forma de pensar está correta. No entanto, vou ser muito enfático. A história da população negra não se resume só à escravidão, e tampouco somente ao sofrimento causado para aquela horrenda instituição. Precisamos considerar e lembrar sempre da humanidade negra. As pessoas negras, mesmo nas piores condições possíveis, ainda assim tinham vontade própria. Embora essa autonomia para gerir suas vidas fosse muito limitada. Os estudos dos últimos anos, eles são quase unânimes em considerar que os escravizados lutaram de diversas formas para diminuir e amenizar esse sofrimento causado pela escravidão. Como exemplo, podemos falar que os trabalhadores escravizados formaram famílias, lutaram por liberdade, negociaram sempre que possível com seus senhores por melhores condições dentro do cativeiro, lembrando que sempre que essa negociação não era uma relação entre iguais. O poder estava na mão dos senhores.
mas os escravizados forçavam no dia a dia para que suas vontades, mesmo que minimamente, fossem atendidas. E aí, outro ponto que é preciso ser discutido em sala de aula é a história da população negra livre durante a escravidão. Por quê? Porque temos a tendência de pensar até 1888 em negros escravizados. E após essa data, de falar em negros livres. Entretanto, isso é um pouco equivocado. Por quê? Pois o censo de 1872, ele já indicava que aproximadamente 42% da população brasileira era negra livre, composta por libertos e seus descendentes. 42%, portanto, contra 16% da população escravizada. Desse modo, ainda sob a vigência da escravidão, milhares e milhares de pessoas negras livres já lutavam por melhores condições de vida e um lugar melhor naquela sociedade. Um exemplo disso é que lá em 1833 foi fundado no Rio de Janeiro um jornal feito por negros e para negros chamado Homem de Cor. Mais tarde ele foi chamado de o Homem de Cor ou Mulato. Naquele jornal, entre muitos assuntos tratados, era recorrente a reivindicação por cidadania. Isto é, lutava-se para que os negros livres tivessem uma cidadania plena, e não pela metade. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um jornal negro muito importante, fundado em 1892, chamado O Exemplo, e era recorrente a menção a temas como denúncias de preconceito étnico-racial, registrava-se no jornal atividades sociais e culturais da comunidade negra, falava-se muito sobre as vantagens da educação para a ascensão social do povo negro, além de muitas críticas à violência contra essas pessoas, entre muitos outros assuntos. O que isso nos mostra? Que ainda no período escravista e nos primeiros anos do pós-abolição, uma massa de pessoas negras livres, muitas dessas letradas, e essas e outras muito atuantes em várias frentes da sociedade, construindo uma história onde os negros são protagonistas. E aí, para dar um nó na nossa cabeça, eu afirmo, o protagonismo negro sempre existiu na escravidão e no pós-abolição. Nos mais diversos temas que podemos discutir em sala de aula com os estudantes, isto é, nos temas como o tráfico atlântico de africanos, no tráfico interno aqui no Brasil de negros livres que eram escravizados, na escravidão no meio rural e urbano, nas cidades gaúchas, nas charqueadas, na construção dos quilombos, na luta por alforria, nas irmandades negras, nos clubes negros, no associativismo em geral, em todos esses temas vamos encontrar o protagonismo negro. Ou seja, ao lado de muito sofrimento, castigos, violência física e psicológica, sempre havia um ato de resistência, onde praticamente negros e negras gritavam para todos nós: somos humanos e vamos lutar até o fim das nossas vidas para que sejamos tratados como tais. O grito "Vidas Negras Importa" sempre esteve presente na mente e no comportamento das pessoas negras, mesmo que esse grito fosse abafado pela violência da escravidão e do racismo. E aí, outra ponderação que quero fazer é a seguinte: por onde eu ando, com qualquer pessoa que converso, fundamentalmente quando falo sobre a minha pesquisa, sempre surge a pergunta: e aí, Matheus, os ricos, os poderosos, tinham muitos escravizados? Eu paro, penso muito, pois a resposta é complexa, e tento dar uma resposta digna para a pessoa. Mas o que passa na minha cabeça? Vem na minha mente tudo aquilo que aprendi nos últimos anos, isto é, que a escravidão no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul foi muito forte e muito disseminada. Aí podem me perguntar, como assim, Matheus? É que não foram somente os poderosos, como, por exemplo, os líderes farroupilhas, assim como tantos outros membros da elite gaúcha, que possuíam trabalhadores escravizados. Toda pessoa que tinha o mínimo de condição possível para comprar um escravizado acabava comprando, ou adquiria de outra forma, por herança, etc. Ter um trabalhador ou uma trabalhadora escravizada, além de um significado de status social,
era muito importante em todas as atividades e serviços necessários da época. A escravidão, desse modo, foi estrutural, onde a sociedade como um todo estava comprometida com essa instituição. Assim, não eram só os poderosos que possuíam escravizados, mas as camadas mais abaixo também. O mais comum era encontrar um senhor com 1 até 4 escravizados que um senhor com 20 ou 30 escravizados. Em virtude disso, não podemos olhar para o passado julgando moralmente os indivíduos como se tivessem heróis, vilões, pessoas boas ou más. Todas, embora em posições diferentes na hierarquia social, estavam de alguma forma comprometidas com a estrutura social da época. A escravidão, por muito tempo, foi consenso entre as pessoas do passado. Só que esse consenso foi sendo quebrado, principalmente após a segunda metade do século XIX. Um período que se assistia um número grande de pessoas negras livres, formando o grosso da sociedade. E, assim, se durante muito tempo uma pessoa negra, pensar em uma pessoa negra significava pensar em um escravizado, conforme as últimas décadas do século XIX avançam, e o número de libertos é cada vez maior, a sociedade da época começou a construir novos códigos de exclusão social. Agora negro não tinha significado direto de escravizado. Mas quando se fazia referência a um negro livre, querendo ofendê-lo, classificá-lo, era comum encontrar na documentação da época menções como vadio, desordeiro, frases como típico da classe daquela gente, etc. Com o fim oficial da escravidão, aí sim, pensar em uma pessoa negra não significava pensar em um escravizado. Com isso, a exclusão e o preconceito com a população negra foram tomando novas formas, mais sutis, mas não menos cruéis. E aí eu acredito que os comportamentos, pensamentos e os julgamentos, eles carregam uma bagagem cultural, não mudam rapidamente. Se nós estamos longe do passado escravista em termos temporais, não estamos no sentido cultural. Ainda a nossa sociedade carrega fortes traços racistas. Infelizmente, isso vai permanecer por um longo período. Todavia, a população negra vem lutando desde o período escravista, passando por processos de emancipação da escravidão, a própria abolição, para que sua humanidade seja reconhecida, valorizada, positivada. Então, o racismo já existia ainda na vigência da escravidão. Foi tomando novas formas após 1888 e vem mudando até hoje. Mas ele tem um núcleo comum, ou seja, quando se está racializando uma pessoa, está se essencializando, dizendo que alguém se comporta, pensa, age de acordo com os fenótipos. Era comum no século XVIII e século XIX os negros livres serem tratados como trabalhadores escravizados. Por quê? Pois as pessoas, ao verem uma pessoa negra, logo diziam que ela era um escravizado. No final do século XIX, início do XX, outras formas de discriminação foram surgindo, mas sempre explicitando que determinada pessoa não teria acesso a algo, ou justificando o porquê de maltratá-la, porque era, entre aspas, natural fazer isso com pessoas de cor preta. Poderia ficar aqui horas falando dessas metamorfoses do racismo, mas quero ir por outro caminho. Essa linha de raciocínio que denuncia a violência da escravidão e do pós-abolição tem que ser desenvolvida em sala de aula, mas não pode parar por aí. Um aluno negro e uma aluna negra que quando estão sentados assistindo uma aula de história, muitas vezes ficam tristes, constrangidos, se sentem mal. Por que disso? Seus antepassados são representados como vítimas, pessoas que sofreram muito, todos os tipos de violência. E o que é pior é que não saímos desse ponto. As crianças e os adolescentes negros não se sentem representados. A única coisa que lhes é apresentada é uma história de sofrimento. E como já disse, é importante e necessário desenvolver essa história, mas não pode parar por aí. E como mudamos isso? Essa é a grande questão. Eu acredito que tem um jeito fácil de começar.
é um começo, mas já é uma grande mudança. A gente fazendo uma pesquisa rápida no Google, tu já pode encontrar uma infinidade de trabalhos, artigos, livros, muitos disponíveis em PDF e grátis, sobre o protagonismo negro em várias áreas de nossa sociedade. Você encontra de tudo. É sobre religiosidade negra no Rio Grande do Sul, suas matrizes africanas, sobre negros no futebol, na educação, em todas as áreas artísticas e culturais. E escritores negros e escritoras negras, isso é impressionante, pois a cada dia que passa eu me acho um ignorante no assunto. Por quê? Com o avanço das pesquisas acadêmicas, está aparecendo autores e autoras negras sensacionais que até então desconhecíamos ou negligenciávamos. Se nós conseguirmos apresentar aos estudantes só uma parte disso, já vamos fazer uma grande mudança em sala de aula. Os alunos negros vão olhar para a história e pensar: olha que legal, meus antepassados não foram somente trabalhadores escravizados. Eles também se destacaram, lutaram, tentaram ao máximo lutar contra os problemas da escravidão e do racismo. Isto é, as pessoas negras pararam de ser representadas como objetos, mas sim como humanas, mesmo que eles tenham negado a humanidade por muito tempo. Aí, a autoestima dos estudantes negros melhora demais. E assim, de alguma forma, conseguimos nivelar as coisas de sala de aula. Se os alunos brancos a todo momento se identificam com os personagens históricos, os alunos negros também precisam conhecer os personagens históricos negros. Portanto, não faltam trabalhos de acesso fácil na internet que quebram os estereótipos da população negra. Especificamente sobre o Rio Grande do Sul, podemos encontrar muitas produções do período escravista quanto do pós-abolição. E, para finalizar esse grande resumo que eu fiz de um assunto tão vasto, e relacionando com a proposta original desse bate-papo, eu proponho assim, que em qualquer projeto histórico, artístico, cultural, etc., se procure relacionar com a história da população negra. É impossível, por exemplo, pensarmos o Rio Grande do Sul, e aí vem outros exemplos, como Guerra dos Farrapos, histórias sobre as lideranças, elites gaúchas, e etc., 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 sem relacionar com a comunidade negra. Pode ter certeza que negros e negros foram tão importantes quanto essas pessoas nessa caminhada da história. E é isso. Também é o Matheus. Vou aproveitar, para me relembrar da ideia, dessa nossa mesa redonda. A ideia inicial foi justamente buscar os diferentes agentes sociais associados, a este momento, digamos assim, em que o museu, o Parque Bento Gonçalves, encontra-se na história do Rio Grande do Sul. Muitos historiadores trabalham, a estância como uma unidade social, Essa estância do Rio Grande do Sul, ela é mais, como o próprio Giovanni disse, ela não é só uma questão produtiva, Ela tem o vínculo familiar, a ideia de concessão de terras, a ideia de proteção dessa região e de disputas fronteiriças com a Espanha. E a gente realmente, estamos num seminário de formação de professores, são 5 mesas redondas, que vão compor, essa é uma delas. Eu creio que a apresentação de vocês permitiu justamente mostrar isso, os diferentes agentes sociais e o protagonismo desses diferentes agentes dentro do que a gente está considerando aí esse recorte do museu. Nós tínhamos em mente um questionamento, que não é uma resposta que algum de nós tenha que dar, mas que deveria surgir ao fim do processo, que é justamente o Parque Bento Gonçalves, ele é um patrimônio histórico, cultural da região, era um dos primeiros questionamentos, porque afinal existe ali um museu, é uma réplica da Casa de Bento Gonçalves, foi construído em 1976 e desde 89 passou a ter acervo e acesso à visitação interna do prédio,
E uma segunda questão, aí linkando com o seminário, é justamente como é possível trabalhar em sala de aula esses temas relacionados à história local e regional a partir do parque. Então, a apresentação de vocês, ela vem a calhar justamente nesse sentido, de mostrar que, ao tratar de Bento Gonçalves, né, o museu não precisa ficar, digamos assim, fixado na ideia de uma figura histórica, e sim de um modelo de ocupação, de um modelo social e econômico, né? Então, a contribuição do Giovanni, ela encaixa muito nesse sentido, né? A gente tem a necessidade, o brasileiro tem essa necessidade de colocar algumas figuras como representativas de determinadas coisas, né? Então, sim, o parque, ele não é só o local onde foi a casa de Bento Gonçalves. Ele faz parte de uma unidade social ampla que tinha justamente, né, todos esses agentes. E aí, claro, a contribuição do Matheus vem justamente mostrando também que existe, sim, um protagonismo, né, de negros e negras, que já vem desde antes da abolição, né? E a gente sabe também que, apesar de a gente ter marcos históricos que são importantes para a gente imaginar determinados períodos, né, da história, a gente percebe que existem diferentes velocidades dos processos em diferentes locais. O que o Giovanni trouxe, né, do tamanho da população do Rio Grande do Sul, né, essa distância, né, e essa necessidade de interligação, seja pelos corpos hídricos, a manutenção das propriedades relacionadas aos casamentos com as famílias, né, mantendo as terras, ampliando o negócio, digamos assim. Tudo isso faz parte desse contexto em que o museu está inserido e esses diversos agentes sociais. Eu pude escrever o livro, né, de levantamento histórico e geográfico do município de Cristal, né, para criar um documento base, né, buscando essa ideia de formação do município, e também com a minha experiência dentro da arqueologia, né, a gente também, eu acabei abordando um outro agente que passa a ocupar essa região a partir de 1856, que são os imigrantes pomeranos, né? Então, se a gente parar para pensar, o museu ou a localidade, a região, ela representa tudo isso: a formação do Rio Grande do Sul, a doação das sesmarias, o processo, né, da utilização da mão de obra escrava, tanto de africanos quanto de indígenas, né? E também existe o elemento do imigrante, né, que se estabeleceu na região. Então, quando pensando já nos professores, né, na relação do seminário, quando o professor olhar o município de Cristal ou a região e perceber que existe uma divisão desigual de terras e que o próprio status social hoje ele tem origem num processo de distribuição de terras, num processo, né, de formação histórica da região, né? E eu creio que a palestra de vocês dois, ela justamente encaixa nesse sentido, porque traz essa, como é que eu posso dizer, esse viés múltiplo do que é a história do Rio Grande do Sul, e fazendo um recorte, né, pensando no museu em si, né, e o que ele pode trazer de contribuições. Eu queria abrir a fala para vocês, enfim, seja conversando um com o outro, fazendo perguntas, né? Oi, perdemos o Jonas? Acho que perdemos todo mundo. Não está aí. Travou o Jonas. Bom, acho que vamos tocando, né? Não sei. Bom, várias questões, né? Primeiro, várias questões que eu anotei aqui da fala do Matheus, porque, na realidade, essa questão da formação do povo brasileiro, do povo rio-grandense, né, é uma coisa que sempre é muito importante para mim, eu acho muito importante dentro da nossa história, né? Como é que isso se deu, como é que foi esse processo, porque foi um processo muito particular, né? Foi um processo distinto do que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu em outros lugares. Né? Então, foi esse projeto, né? Essa maneira dos portugueses lidar com essa questão,
certo? Então, existem muitas coisas aí. Eu gostaria de começar pela última questão colocada do Jonathan. A situação do parque, a situação da casa, certo? Eu, como trabalhador também, né, da área de museu, né, sou formado em museologia, trabalhei com museu, né, e no museu a gente é trabalhador de museu mesmo, né, porque no museu tu é obrigado a fazer tudo, né, tu bate escanteio e cabeceia na área, né? Então, se tiver que arrastar coisa, tu arrasta coisa. Se tiver que receber o governador, tu recebe o governador, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a minha experiência trabalhando lá no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo me mostrou, acho, algumas coisas. Eu conheço a casa, né? Obviamente, passei algumas vezes aí. Então, para mim, a questão de ser uma réplica, né? Eu acho que isso não é uma questão muito relevante do ponto de vista da memória. Por quê? Porque se não tem o prédio original, mas tu tem uma representação dessa memória, né? Então, eu acho que está bacana, legal. A região é uma região extremamente bonita, né? Tem um espaço enorme ali, tem um espaço muito bacana, né? Então, eu acho que tem muito potencial aí dentro desse parque histórico, não só para a museologia, né, mas para uma série de atividades que desenvolvam a cultura, a história, né, a culinária, todas as outras questões. Então, acrescenta para mim, que sou ignorante nessa questão, né, a questão dos pomeranos. Né? Eu não sabia que os pomeranos tinham passado por aí também. Eu sabia que os pomeranos estavam em Montenegro, não é Montenegro, tem uma cidade aí no sul que tinha pomeranos também. Eu sempre confundo, acho que é Montenegro. Bom, mas, de qualquer forma, eu acho que é um espaço muito bacana, muito interessante. Essa região é uma região da confluência dos povos, é uma região da fronteira em todos os sentidos, certo? Ela juntou aí um caldo de povos maravilhoso, fantástico, né? Negros, várias nações indígenas distintas, né? Com várias nações africanas distintas, e influência também do Uruguai, da Argentina, aí a chegada dos pomeranos, a influência portuguesa, uma série de situações, né? E tudo isso tem nesse espaço, nesse território, um local privilegiado para desenvolver. Então, acho sim, esse parque tem extrema importância, né? Esse parque pode sim ser uma coisa para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo, certo? Eu também não vejo nenhum problema em ser Parque Bento Gonçalves, que afinal era a casa, né, da família, etc. E eu acho o Bento Gonçalves uma figura histórica extremamente relevante. Quando eu comecei a escrever a biografia, uma menina que tinha entrado na universidade há pouco tempo, eu comentei com ela que eu tinha começado a escrever o livro, e ela me perguntou assim, de cara, assim, tá, mas é contra ou a favor? Eu disse, bom, eu não trato o Bento Gonçalves nem como herói, nem como bandido, né? Eu acho que essas categorias, elas têm que ficar fora da história, né? A gente tem que avaliar as pessoas dentro, e essas idealizações do que se passa na nossa cabeça, do que a gente imagina que era, sem o devido pesquisa, sem o devido estudo, ele cria uma deformação, né, histórica, da realidade histórica. O Matheus estava falando ali uma série de dados, né, que são dados importantes, né, significativos, dados percentuais de quantos por cento da população negra era escrava em 1872 e por aí vai, né? Então, e dá para acrescentar várias questões, por exemplo, a cidade de Rio Grande tinha mais 30% de negros na sua fundação. Negros livres, não negros escravizados, negros livres, que eram soldados que foram construir aquele forte. Tão livre quanto pode ser um soldado, né? Principalmente naquele período, né? Então, eu acho que essas questões são questões importantes, né? Eu acho que muitas coisas são colocadas, o Matheus coloca essa questão do protagonismo dos negros, né? E de personagens negros, e eu
acrescento mais ainda, né, dos negros como um grupo social e político que se movimentava em torno dos seus interesses. Acho que o Matheus falou nisso, né? Eu gostaria de dar um dos exemplos. Por exemplo, os lanceiros negros. Nem todo mundo ali foi caçado a laço. Muita gente ali se apresentou porque via naquilo uma possibilidade, né, de uma ação política que levasse a uma condição distinta. Então, eles estavam ali também em função dos seus interesses enquanto categoria, né, enquanto classe, enquanto segmento social. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Sobre a questão do racismo, né, eu acho que é uma questão importante. Eu não gosto muito do termo, né, porque eu acho que é um termo impreciso, porque para ter racismo teria que ter raça, então a gente acabou requentando um termo que foi inventado por racialistas, né, brancos, europeus e dominantes, e a gente não encontrou ainda, talvez, uma expressão, um conceito mais correto para isso, né? Então, porque até mesmo porque, por exemplo, a questão étnica não, a questão genética. Por exemplo, eu tenho vários antepassados meus negros, mas através do meu fenótipo, eu nunca sofri opressão por causa disso. Então, são várias situações. Bom, mas essa questão desse preconceito, à época, né, eu estou colocando. Esse preconceito, eu acho que se a gente for em algumas regiões, tipo Canguçu, outras regiões assim, a gente ainda consegue ver isso. Existia um preconceito contra brasileiros. Tu podia ser branco, não sei o quê. Se tu fosse brasileiro, se tivesse nascido no Brasil, tu ia sofrer preconceito. Tu não poderia assumir determinados cargos, tu não poderia assumir determinados setores de atividade econômica, porque tu é brasileiro. Teria que ser um lusitano, né? Um peninsular. Então, essa questão, esse corte, assim, ele atingiu, obviamente, os africanos escravizados, né, e os índios escravizados também, mas ele atingiu também um setor maior da população. Por exemplo, os gaúchos. O que eram os gaúchos? O gaúcho era esse elemento, por natureza, miscigenado, do qual se conhecia mãe e não se conhecia pai. Certo? Esse trabalhador rural que também não tinha direitos trabalhistas, também, né, não tinha direitos sociais, não votava, não era cidadão, né? Mesmo dentro daqueles momentos em que no Império se votou para assembleias legislativas, para senadores, para deputados, etc., esse povo todo aí não votava. Sem falar das mulheres, obviamente. Esse povo todo aí, ele não era cidadão, ele não tinha cidadania, ele não era considerado dentro da estrutura social com o status necessário para se apresentar. É óbvio que, digamos assim, lá no último degrau disso tudo estavam os escravizados, né? Que os escravizados, além de não ter tudo isso, não eram considerados como sendo donos de si mesmo. Certo? Então, imagino que nada possa ser pior do que isso, certo? Mas também a gente tem que considerar, Matheus, eu acho que isso é um estudo, uma coisa que eu sempre pensei, né? A gente tem que considerar o seguinte: no auge da escravidão, se eu não me engano, foi em 1850, onde teve o maior número de população escravizada, né? Africana escravizada, era 33% da população. Se nós tínhamos 33% da população que era escravizada, a gente tinha 77% que não era. E aí era tudo elite aristocrática que ficava em casa recebendo, né, renda. Não, né? Tinha uma grande quantidade desse povo todo aí que também era trabalhador. Que era trabalhador pobre, que era trabalhador miscigenado, que era trabalhador que sofria uma série de questões, né? E que sofria opressão social, obviamente, né? Como sofre até hoje.
Me lembra a música Haiti, do Caetano, né, que fala que os pretos e os pardos e os brancos fazem pardos, que de tão pobres, não sei o que, etc, etc. Não sei se vocês conhecem, né? Essa música, né, em que eles são, né, em que depois vem a música também do Chico Buarque, Caravanas, né? Então, que fala também dessa coisa de que esse povo pobre, miscigenado, é uma massa da qual a elite tem horror, tem desprezo e horror, né? Usa ela para construir a riqueza, mas quer uma distância. E isso é importante, eu acho que o Matheus colocou. E eu acho que o Jonathan colocou também. Isso está na estrutura da nossa sociedade. E não é uma estrutura da nossa sociedade lá da Bahia, lá do Rio, lá do... Não, daqui, de Camaquã, de Porto Alegre, né, de Cristal, dessas regiões todas. E essa herança ela é tão forte quanto a herança da estrutura fundiária. Né? A Prefeitura Municipal, né, por meio da Biblioteca Pública de Cristal, fez um levantamento de história oral com diversos personagens do município. O município é um município de 32 anos, então é um município recente, né? Esse processo emancipatório, ele é um processo recente. Mas, enfim, tem várias figuras que foram os primeiros a habitar o que seria a Vila Cristal, né? Que fica muito próximo do museu. Grande parte dessas terras, lá na década de 1960, 1950, ainda pertenciam a alguns descendentes de Bento Gonçalves. Então, eu pude ver, né, algumas dessas entrevistas que foram gravadas pela biblioteca, e tem uma figura histórica que é a dona Delfina Matos, tá? Que é uma mulher negra, tá? Que foi dada, digamos assim, para o seu Álvaro Crespo, que era um dos descendentes de Bento Gonçalves, que residia ali na região, onde é a Vila do Cristal, mas ela não veio, isso, início do século XX, ela não veio como escrava, né? Ela foi dada para ele criar. Só que, claro, ela tinha ela trabalhou desde pequena, ela lavava louça, ele tinha uma pousada ali, ele tinha uma espécie de um hotel que era na passada do Rio Camaquã. E aí a gente vê que é início do século XX, né? Aquela história da abolição da escravatura, né? Mas a gente percebe como no interior e nos interiores do Brasil diversas práticas seguiram ocorrendo, por vezes travestidas, né? E a dona Delfina, depois de casar com o seu Alexandre de Matos, que foi o esposo dela, ela abriu uma pousada também, ela tinha inclusive um salão de bailes, que era, né, um ponto de encontro do pessoal ali na região. Então, assim, século XX, já início do século XX, 1910, 1920, a dona Delfina estava numa condição análoga, né, a de um escravo, né? E, claro, a gente faz ainda o link, né? Por coincidência de um descendente de Bento Gonçalves, que era o grande proprietário de terras, ou de uma família que era grande proprietária de terras na região. Então, a gente percebe que vai se consolidando, né? E a gente tem o recorte ali do século XIX, mas essas famílias seguiram tendo propriedades, né? Seguiram sendo abastadas, né? Sob certo aspecto, questão social e financeira, né? Da estratificação social, digamos assim. E aí o que o Matheus trouxe, né? Eu acho que a grande palavra talvez seja isso, né? Trabalhar em sala de aula e buscar os diferentes protagonismos, né? Dos diferentes agentes sociais. Então, para a gente conseguir fazer um processo histórico de autoestima, né? De que eles sejam incluídos, né? Como foram partes integrantes da história, né, da nossa sociedade, digamos assim. Matheus, tem mais alguma contribuição? Sim. Eu vou começar por uma
uma parte do que o Giovanni citou ali, que eu achei muito interessante. Ele falou da menina que chegou perguntando para ele se era, o livro era contra ou a favor ao, a imagem do Bento e todo esse debate, assim, tipo, eu também, eu tô por fora dessas ideias, assim, eu penso cada vez mais que um dos problemas da nossa sociedade como um todo, não só do ensino, é trabalhar sempre com polos opostos, assim, é sempre isso. Ah, o Bento Gonçalves era herói, era bandido, e fica nessa, a pessoa é boa ou ruim, é isso, aquilo, é sempre nesses polos, assim. Isso é totalmente prejudicial para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, enquanto tudo, assim. E isso é muito difícil de se mexer, porque é alimentado de diversas formas por tudo na nossa sociedade, mídia, a velocidade que está o mundo agora, cada vez mais se trabalha com imediatismo, então é difícil a gente trabalhar com ideias mais complexas, parar para pensar, e o trabalho do Giovanni é muito bacana, porque ele faz justamente isso, eu não li o livro dele, mas pegando o que ele estava falando, assim, porque trabalha justamente com isso que nós que estamos dentro da academia ou passamos por ela, que a gente é treinado a fazer, que é pensar esses lados que circulam pelos personagens, pelo, sei lá, o pessoal que trabalha com cultura material pega ali um objeto, consegue construir milhares de histórias através daquele objeto, não é um objeto por si só, e aí, pensando, nossa, a riqueza de potencial, assim, que tem o parque, o museu, tipo, é praticamente infinito, assim. Se professor ou professora quiserem passar um ano, dois, explorando a partir dali histórias muito bacanas, vai conseguir fácil, fácil. Pode trabalhar aí com tudo isso com que o Giovanni trouxe, questão de terra, a questão das relações entre a família do Bento Gonçalves, pensar o que é ser brasileiro, o que não é, como que se herdava a terra, como que se adquiria a terra, como que é a questão fundiária no país, e aí entra no que eu estava falando também, todas as questões sociais que envolvem escravizados, livres, libertos, e aí destrinchando tudo isso. Então, o potencial, assim, é indiscutível, assim. É muito bom, assim, é muito bom. E aí outra questão também que eu achei interessante que o Giovanni trouxe, né, quando eu cito racismo é só para ser mais didático, né, para não ficar teorizando muito na fala, mas até hoje não se chegou a nenhum termo mais próximo do que poderia ser na realidade, assim, mas agora está se trabalhando muito com o termo racialização, que é uma ideia de mais complexa e que inclui outros elementos que o racismo não comporta. Por exemplo, tem lá Irmandades Negras no século XVIII no Brasil, e que se autodeclaravam por mulatos. E aí é outra história, entendeu? E eles estão passando por uma infinidade de problemas que são características da época. E para a gente entender aquilo, a gente tem que ir a fundo, pesquisar. Aí a gente vem com termos de agora, né? É natural, a gente trabalha com conceitos do agora, com a questão, por exemplo, da racialização, como que isso estava acontecendo. A gente acredita que durante o período da escravidão, embora existisse essa racialização, não dá para se falar de um racismo como a gente se concebe hoje, como se pela ciência se fala muito essa questão biológica. Aqui no Brasil tem e teve muitas questões de cor, ligada à cor, assim, da pessoa. Fora a questão de memória, autoidentificação e tal, mas é muito com a cor, principalmente durante a escravidão, assim, porque tem as condições jurídicas, né, que atrapalham nessas discussões, que, por exemplo, o escravizado sofre racismo, não, ele já sofre por ser escravizado, a condição jurídica. Um negro livre ou liberto, ele está sofrendo por outras questões que também estão ligadas a um passado escravista e que tem pessoas ao lado dele, familiares que estão na condição de escravizados, assim. E então
é interessantíssimo a gente, e aí é um desafio, né, porque se a gente não consegue cruzar essas fronteiras teóricas e metodológicas dos nossos trabalhos para tentar, até aqui a gente vê que mesmo a gente se esforçando para tentar criar uma linha de raciocínio, para transformar um vídeo minimamente didático para os professores já é complexo. Imagina o professor em sala de aula, com as condições que eles têm, tipo, totalmente tão desvalorizados, a série de problemas que tem no ensino no Brasil. Então, eles buscarem isso, entender toda a complexidade, além dos cursos de formação, e por isso que eu acho que eu tentei construir a minha fala assim, de uma forma mais simples possível, que é uma dica para começar assim pelo básico. Que é isso, tentar procurar histórias na internet, é Google, praticamente todo professor tem acesso ali no celular, computador, sei lá, não sei o que eu vou dar, vou tratar, vou lá para o parque, vou falar sobre a família do Bento, vou falar sobre outras histórias, aí vou tentar incluir outros agentes sociais nessa minha fala, mas como que eu faço? Dá uma buscada lá, ver mais ou menos um artigo ou dois que lê, já tem muitas resenhas, resumos na internet, que já esse professor, essa professora vão ter mais ou menos uma noção do que dizer. É claro que uma pessoa que está na academia, que pesquisa só um determinado tema, pode aprofundar muito mais essas questões, mas a questão não é essa, né? A questão é começar e tentar construir uma história mais diversa e mais complexa e sair desses polos aí opostos que emburrecem, né? Emburrecem a nossa sociedade e aí viciam tanto que acabam levando, por exemplo, uma pessoa, tipo, como o Giovanni citou, sempre chegar nessa pergunta aí, tá construindo uma história contra ou a favor? Não é isso, não é essa a questão, está se tentando pensar as estruturas sociais da sociedade. Matheus e Giovanni, eu queria agradecer para os dois, né? Muito obrigado pelas contribuições, pelos ensinamentos de vocês dois. A gente já chegou no limite, então, assim, muito obrigado mesmo, tá? Foi extremamente produtivo poder ouvir vocês e dialogar com vocês. Certamente o seminário vai ter um peso, né, pela fala de vocês e dos demais profissionais. Poderíamos ficar aqui falando, né, sobre temas paralelos ou até mesmo ações ligadas aí ao que a gente já falou, mas eu queria realmente agradecê-los por toda a contribuição de vocês. Bom, então eu queria agradecer ao Giovanni e ao Matheus pela participação, né? E então encerramos essa mesa de discussão do seminário de formação, abordando justamente a temática da pesquisa de vocês dois. Muito obrigado.